A primeira delas, meu amigo, é a bissetriz. Bissetriz é uma seviana do triângulo que divide o ângulo todo ao meio, em dois ângulos de mesma medida. E isso acontece em todos os vértices A, B e C. Então, os segmentos AI, BI, CI são bissetrizes. E o encontro das bissetrizes é o chamado incentro, que é o centro da circunferência que está dentro do teu triângulo, ok? Então, incentro é o centro da circunferência que está dentro. O prefixo IN, in é movimento para dentro, tá? Então, a circunferência inscrita no triângulo. Incentro, encontro das bissetrizes. Beleza? Agora, tem uma maneira da gente poder calcular o raio dessa circunferência usando fórmulas da área de triângulo. Lembra que uma das várias fórmulas da área do triângulo é o semiperímetro vezes o raio da inscrita. Esse P é o semiperímetro, ok? Semi é metade, né? O prefixo da metade. E perímetro é a soma de todos os lados. Então, como determinar o raio dessa circunferência? Você pode partir para essa fórmula, pois a área do triângulo, você tem várias maneiras de calcular a área. Então, é um valor que você vai ter a área dele. O semiperímetro, você descobre se tiver todos os lados. Então, a área é um valor que eu vou saber. O semiperímetro é um valor que eu vou saber também. Se é um número que eu sei e um número que eu sei, eu vou acabar determinando o tamanho do raio, tá? E notem o seguinte, tá? É uma simbologia. R minúsculo é o raio da inscrita, da que está lá dentro. Agora, R maiúsculo é o raio da circunscrita, daquela que está por fora do teu triângulo, ok? Agora, para ter esse centro da circunferência circunscrita, são as mediatrizes dos lados do teu triângulo. Agora, só um pouquinho, vamos lembrar qual é o conceito de uma mediatriz. Cara, olha só, vamos pegar, por exemplo, o segmento BC. Tá vendo o segmento BC? Ele tem o ponto médio F. A distância do B até o F é a mesma distância do F até o C. Ponto médio. Como é que tu encontra as coordenadas dele? Média dos valores do X e do Y. Ok. Só que, se no ponto médio você traçar uma reta perpendicular ao segmento BC, essa reta perpendicular no ponto médio, a reta S, é o que nós chamamos de mediatriz. E sabe qual é a grande funcionalidade dela? Cara, qualquer ponto que esteja em cima da mediatriz vai estar a mesma distância do ponto A, perdão, a mesma distância do ponto B e a mesma distância do ponto C. Se é um ponto em cima da mediatriz, pode ter certeza, a distância do B e a distância do C são iguais. O nome da mediatriz é o local geométrico dos pontos equidistantes do B e do C. É a mediatriz. Cara, aí tu vai pegar outra mediatriz AC. Mediatriz do AC. Pega o ponto médio do AC, que é o ponto D. E bem no ponto médio, você traça uma reta perpendicular. A reta R é a mediatriz do segmento AC. E qualquer ponto em cima da reta R vai estar a mesma distância do A e a mesma distância do C. Ok? Agora vamos parar para pensar. A reta R
se encontra com a reta S no ponto O. Só que o ponto O é um ponto da mediatriz S. Mas o ponto O também é um ponto da mediatriz R. Então, ele é o encontro das mediatrizes. E como tem essa característica, como ele é um ponto que está na mediatriz S, a distância desse ponto até o B é a mesma distância desse ponto até o C. Por outro lado, ele também está na mediatriz R. Então, a distância do C e a distância do A são iguais. Ou seja, esse ponto O, que é o encontro das mediatrizes, ele é o ponto equidistante do A, do B e do C. Quando a questão perguntar, o equidistante é o circuncentro, que é o centro da circunferência que circunscreve o teu triângulo. E para encontrar as coordenadas desse ponto, é o encontro das mediatrizes, que é a palavrinha equidistante. Não confunda com baricentro. Baricentro é o encontro das medianas, que é o centro de gravidade, não é o equidistante, tá legal? Bom, agora, para determinar o raio dessa circunferência, você pode também fazer o uso de uma das fórmulas da área do triângulo, que é A vezes B vezes C sobre 4R. Ou seja, o produto dos três lados do teu triângulo sobre 4R. Esse R maiúsculo é o raio da circunferência que circunscreve o triângulo. Lembra, todo triângulo tem uma circunferência dentro e uma circunferência fora. A dentro dele, a inscrita é o encontro das bissetrizes, que é o incentro. Já o da circunscrita é o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes, ok? Então, R minúsculo quando está lá dentro, R maiúsculo quando a circunferência é maior, a que está por fora. E como eu disse, a área você pode encontrar de diversas formas, tá? Base vezes altura sobre 2, fórmula de Herão apenas em função dos lados, fórmula trigonométrica, lado vezes o seno do ângulo formado entre eles, dividido por 2. Ou seja, tem várias maneiras de calcular a área de um triângulo. Então, tu descobre a área por uma dessas maneiras. E os lados do triângulo, tu vai saber quem são a medida A, B e C. É só fazer distância entre dois pontos, né? Então, é um número que você vai ter, Quem é que tu acaba descobrindo? O raio da circunferência que circunscreve esse triângulo. Beleza? Então, a gente viu até agora duas sevianas, beleza? As bissetrizes e as mediatrizes. Bissetrizes é o incentro e mediatrizes é o circuncentro, ok? Eu vou te mostrar um agora que não tem nenhuma particularidade. O ortocentro. Existe, ele é o encontro das alturas do triângulo. Só que ele não tem nada de importante, tá? Então vamos deixar ele no meio como divisor das águas do incentro, circuncentro para o baricentro, para não confundir, tá legal? Só tem um detalhe, cada triângulo tem 3 lados. Cada lado é uma base do triângulo. Então existe uma altura relativa a essa base. Muito bem, pois o pé da altura é o ponto F, e o pé da altura, o ponto D, o pé da altura, o ponto E, tá? Esses pés das alturas, quando você constrói esse triângulo, ele é chamado triângulo órtico, tá? Mas não tem nada demais nesse triângulo. Nem no encontro das alturas, que é o ortocentro. Apenas o nome dele, tá? Mas ele não tem nada de particular, não. Agora, o baricentro, meu filho, aí sim, pode te acomodar, pega um espaço maior no teu livro, aí no teu caderno, porque tu vai escrever agora.
O baricentro, meu amigo, ele é o encontro das medianas. Não confunda mediana com mediatriz, tá? Mediana é o seguinte: no ponto médio, você traça um segmento até ligar o vértice oposto. A AD é uma mediana. Lembra que a mediatriz, no ponto médio, eu traçava uma reta perpendicular. Mediatriz é uma reta. Mediana é um segmento que liga o ponto médio até o vértice oposto. Então, o segmento AD é uma das medianas. E olha que legal, cara. Essa mediana AD, ela divide o triângulo todo ao meio. Como assim ao meio, prof? Cara, metade da área do triângulo está aqui do lado esquerdo. Metade da área é o triângulo ABD. Isso é metade da área. E a outra metade está do lado direito. É o triângulo ACD. E sabe por que metade está para a direita e metade está para a esquerda? Cara, o ponto D é ponto médio. Então, DC ou BD são iguais. E como a altura desses dois triângulos também é a mesma altura, né, a distância do vértice A até o segmento BC. Então, esse triângulo da esquerda e esse triângulo da direita têm a mesma base e a mesma altura. Então, é claro que eles têm a mesma área. Ou seja, todo o triângulo ABC foi cortado ao meio por essa mediana. Metade da área está à direita e metade da área à esquerda. Só que isso não acontece só com essa mediana. Isso também vai acontecer com a outra mediana CF. Olha aqui, ó, ponto médio F. Então, ligando ponto médio até o vértice, é outra mediana. E ela também divide o triângulo todo em dois triângulos de mesma área. O triângulo ACF e o triângulo BCF têm a mesma área, pois a base é a mesma e a altura é a mesma. E isso também vai se aplicar na mediana BE. A base é a mesma, a altura é a mesma. Então, olha só, cara, o baricentro, ele é o encontro das medianas, tá? E como eu te disse, metade da área está para a direita, metade da área para a esquerda. Metade da área para cima, metade da área para baixo. Metade da área nesse canto direito, metade da área para baixo do lado esquerdo. Ou seja, o encontro das medianas é o baricentro. E esse ponto, meninos, gurizes, acorda, é o ponto G. Isso, é o ponto G, gurizes. Achamos! Professor, que empolgação é essa? O ponto G, que é o centro de gravidade. Isso! Pessoa, eu acho que tu ia falar outra coisa. Tá achando demais, tá? Tá achando demais. Olha aqui, o ponto G é o centro de gravidade. Cara, com a cabeça de um alfinete, tu mantém equilibrado o teu triângulo. Aqui, ó, equilibrado no ponto G. Porque ele está em equilíbrio desde que tenha uma densidade superficial igual, né? Não adianta o triângulo ter numa ponta chumbo e na outra ponta alumínio. Aí não dá, né? Ele vai pesar mais de um lado. Mas se é o mesmo material de mesma densidade, é o centro de gravidade ou centro de massa do teu triângulo, tá legal? E, cara, esse daqui, o baricentro, é um dos mais importantes, é o que mais é cobrado em todos os vestibulares. E ele tem uma grande propriedade. Cada uma das medianas
vai dividir a mediana é dividida pelo baricentro em 3 pedacinhos iguais. 1/3 da mediana é o segmento GD. 2 pedacinhos é o segmento AG. Então aqui é 1/3 da mediana e aqui são 2/3 da mediana. É como se tu dividisse ela em 3 pedacinhos. 1/3 aqui, 1/3 aqui e mais 1/3 lá na ponta. Então, AG ocupa 2 pedacinhos, tá legal? Então, AG é 2/3 da mediana toda. E GD é 1/3 da mediana, ok? Só que isso não acontece apenas nessa mediana. Isso vai acontecer em todas as medianas. Na mediana BE e na mediana FC também. Agora, sabe como é que tu encontra o baricentro? Sabe como é que tu encontra as coordenadas daquele ponto? Meu amigo, é a mesma ideia que o ponto médio. Mesma ideia. Só que agora tu vai fazer a média não de 2 valores, que seria o ponto médio. Tu vai fazer a média de 3 valores de x e a média de 3 valores de y. Claro, é um triângulo, né? X do ponto A, X do ponto B, X do ponto C. Faz a média deles e tu vai ter o X do baricentro. Faz a média dos Ys e você vai ter o Y do baricentro, ok? Então é isso daí, cara, as particularidades dele, ok? E eu gostaria, 3 minutos só, gostaria de te mostrar aqui primeiro uma ideia sobre a área dele também, tá?